Vai dar zebra? Ele, perfeitamente, Que história é essa? Olha aí que fato interessante. De onde surgiu o termo zebra na... É dirigido na direção do Bom Sucesso. É um dos times. A portuguesa. Aliás, a portuguesa carioca. A portuguesa do Rio de Janeiro. E preparando o time, e a portuguesa ia jogar contra o Vasco, que é do time a portuguesa da colônia portuguesa, e o Vasco também da colônia portuguesa. E a Gentil já tinha dirigido todos aqueles times, foi assediado, e perguntaram agora toda hora, este ano vai dar zebra. Que zebra, seu Gentil? Aí ele disse, olha, no jogo do bicho tem de 1 a 25. Tem avestruz, tem camelo, tem vaca, mas não tem zebra esse negócio tudo. Então vai dar um bicho fora da roleta, esse negócio tudo, da zebra. Aí ele criou-se e ainda hoje existe. Existe. Qualquer problema, você pode fazer uma coisa que não deu certo, independente de jogo, não deu zebra, esse negócio tudo. Correndo essa coisa. Outra frase interessante de Gentil Cardoso, né, que quando ele falava, comentava que só chamavam ele para quando o time estava no aperto, né? O que hoje a gente chama, entrou numa roubada. Então lá vai a frase dele: só me chamam para o enterro, ninguém me convida para comer bolo de noiva. Era possível, ele comentava muito, falava. Quando o time vai procurar gente de jogador, todo mundo sabe que o time está mal. Numa situação boa, ninguém convida esse jogador para festejar. Agora, sobre essa passagem dele para o Náutico, tem um aspecto muito interessante, né? O Náutico tinha sido campeão eram 2 turnos do campeonato, em 1960. O Náutico tinha sido campeão do primeiro turno, mas aí caiu muito de produção. Aí, no segundo turno, o Náutico mal, e o turno teve o Náutico contou com 6 treinadores, né? Gente que passou uma semana e poucos dias. E Gentil tinha 2 opções. O segundo turno estava perdido. Aí o Gentil ia jogar contra o Náutico, Náutico contra Santa Cruz. Terminando esse negócio todo. Se o Santa Cruz ganhasse do Náutico, ia disputar o melhor de 3 com o Náutico. Se o Santa Cruz perdesse, quem ia disputar a melhor de 3 era o Sport. Mas o Sport era um time superior ao Santa Cruz. Santa Cruz, fraco negócio. Aí começou a história, o Náutico vai enfrentar com o Santa Cruz, vai perder de propósito para o Santa Cruz, não vai entregar o jogo. E Gentil, o que é que fez? Gentil até pressionado, esse negócio todo, ele deu uma entrevista. Eu vim para cá, não foi para fazer a vontade da imprensa, não. Eu vim aqui para ser campeão. Aí no jogo do Santa Cruz, que decidia o segundo turno, que seria o Náutico já fora do páreo, seria do Santa Cruz ou do Sport, ele colocou o time de aspirante, o time reserva, para jogar. Ele, inclusive, treinou, eu estava lá, os outros repórteres da época, e todo mundo entrevistando jogadores aspirantes, esse negócio todo. Aí ele, olha, vocês vão dar barriga, barriga na expressão jornalista, esse negócio todo é uma verdade, um fora, esse negócio todo. Mas foi o time, ele botou em campo o time de aspirante. O time de aspirante... Barriga seria hoje uma fake news, uma história que não... Para terminar a história, o Santa Cruz ganhou do Náutico por 2-1. O Náutico teve um gol contra da história. Bom, o Santa Cruz ganhou e foi decidir com o Náutico. E o Santa Cruz era inferior ao Náutico. O Náutico ganhou as 2 partidas da melhor de 3. Uma de 1-0, outra de 2-1, igual todo, e foi campeão. Aí era quando o entrevistado. Essa história, Gentil, o Náutico entregou o jogo. Não entreguei o jogo, não. O time que jogou esse negócio todo.
Referindo ao jogo da decisão do segundo turno. Ele disse, eu não vim aqui para fazer a impressão, eu vim aqui para ser campeão. Gentil Cardoso começou a trajetória no futebol como jogador, defendeu o São Cristóvão, Palmeiras Atlético Clube da Quinta da Boa Vista, o Sírio e Libanês Atlético Clube da Tijuca, tudo no Rio. Em 1984, um fato interessante, ele era treinador do América e deixou o cargo por não ter concordado com a contratação de jogadores argentinos. Olha aí um fato interessante. Ele achava que não havia necessidade de trazer jogadores de fora, porque o Brasil tinha jogadores, o próprio América tinha jogadores suficientes. Mas teve uma época também que o Brasil de argentinos, tudo, e trouxe alguns, o América foi também, mas ele não aceitou. Essa história aí. Gentil Cardoso foi o primeiro técnico do jogador Mané Garrincha, o primeiro técnico profissional. E a contratação do Mané rendeu uma história muito curiosa. No dia que Mané realizou seu primeiro treino no clube, como foi? Conta-se que o Gentil não estava presente, que o auxiliar dele, que ele, por motivo qualquer, não estava no treino. Só que chegou o Garrincha e deu um show de bola todo, e Nilton Santos, que era a grande vedete, uma entidade, era uma entidade no General Severiano. E depois chegou Gentil e apresentaram o Garrincha, tudo, e Garrincha, depois a gente vou contratar um aleijado, esse cara não, como é que pode jogar? Então, e Nilton Santos insistindo, olha, tem que contratar, porque é melhor jogar no nosso time do que ele jogar sem ser contra, a gente vai sofrer. Aí fizeram um treino extra uma espécie de teste para a Garrincha mostrar a sua habilidade a Gentil. E terminou e aqui concordando. Termos e frases de Gentil Cardoso. Quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Ele explicava isso, ele traduzia. Quem se desloca? Você está no meio de vários jogadores adversários, fica difícil para você ser meu pai, mas porque se saiu dali, aí você já tem condição de receber o passe. E quem se desloca recebe. Quem pede, se você pediu, é porque está em condição de fazer a jogada, tem preferência. Tem a lógica esse negócio todo. Outra frase muito interessante dele: o craque trata a bola de você, não de excelência. Mais uma: a vitória não existe explicações, a derrota não merece desculpas e o empate não significa superioridade. Ele era um filósofo do futebol. Ele lia muito, ele era muito criativo. Agora, nem sempre ele se dava bem com os jogadores, porque os jogadores diziam que ele fazia umas exigências absurdas. Ele criou o time dele, teve o Sport, Santa Cruz, na seleção aqui, alguns times do Rio, era o oficial de dia. O oficial de dia era o jogador, o time estava concentrado, então o oficial de dia era o jogador, faltou carne, não importa, o oficial do dia tinha que resolver esse negócio. Se com o Zé Maria, que foi capitão dele, do time dele, do Sport 1945, o volante Zé Maria, que veio do Pará, se com o Zé Maria ele fazia isso, para se livrar da responsabilidade, deixar alguém para fazer as coisas todas. Mas o oficial do dia tinha um quadro negro na sala, que o oficial do dia tem que escrever uma frase, por exemplo, precisamos ganhar. Só a raça resolve, esse tipo de coisa assim. E o cara, quando passava, estava lendo as frases de Gentil. E assim nós contamos a história de Gentil Cardoso, uma figura importante do futebol pernambucano, brasileiro,
que lá atrás já sentiu a questão racial no futebol, foi um combatente, mas um cara estudioso, um cara que deixou um legado muito grande. Ele era uma pessoa muito acessível, assim, com a imprensa. Ele não tinha. Só se criasse problema com ele, jogador, mas ele tratava todo mundo bem, de torcedor, todo, depois dos jogos, principalmente quando ganhava, ele era assediado, ele aceitava tudo de bom grado. E para encerrar, em 1946, o Fluminense contratou Gentil, procurando fazer as pazes com o título carioca, que não conquistava desde 41, um jejum de 5 anos. Os dirigentes perguntaram ao técnico: Gentil, o que a gente precisa para ser campeão? E aí o que foi que ele disse? Me dê Ademir, o pernambucano Ademir Queixada, me dê Ademir, que eu dou o título a vocês. Eles, os dirigentes, se olharam essa coisa toda, mas vamos acreditar. Contrataram Ademir e Gentil foi campeão com o Vasco da Gama. Com o Fluminense, aliás. Isso em 1946, 4 anos depois, Queixada era campeão. Vice-campeão do mundo. E ele estava naquela tragédia do Maracanã. Mas apesar disso, foi através do fracasso, ele foi artilheiro do Mundial. E assim encerramos mais um Bola em Fã.